essa historinha de Estado laico não, é Estado cristão. Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Agora a coisa vai ser mais profunda. Deus escolheu as coisas vis, de pouco valor, as desprezíveis, que podem ser descartadas, as que não são, que ninguém dá importância, para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. É por isso que Deus te escolheu. Deus escolheu as coisas vis, de pouco valor. É por isso que Deus te escolheu. Hoje eu quero falar com mais detalhes para vocês sobre o projeto Escola Sem Partido, que está vindo forte e que provavelmente em algum momento vai passar no parlamento e vai ser aprovado e vai ser implementado. Então essa semana eu refleti muito sobre isso, eu pensei nesse projeto, eu li o projeto e cheguei à conclusão que eu apoio o projeto Escola Sem Partido. Antes que você pense que eu fiquei louco, que fiquei maluco, eu quero explicar por quê. Tem um trecho em particular aqui que faz sentido. Seguinte, é o artigo 4º. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, apresentará aos alunos de forma justa as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito. Então eu pensei no seguinte cenário. Você, professor de história lá, vai debater a Segunda Guerra Mundial, vai falar sobre o nazismo. Você pode pegar sua turma, seus alunos, e dividir em grupos para debater. Cada grupo defender uma posição sobre aquele período. Então você pega um grupo que vai defender o liberalismo, que vai defender os países aliados, que vai defender o Winston Churchill, vai defender as posições dos países aliados. Por que eles estavam certos ao combater o nazismo? Depois você pega outro grupo e eles vão defender o comunismo, o Stalin. Por que o Stalin estava correto em combater as visões tanto dos liberais quanto dos nazistas? Depois você vai pegar outro grupo que vai defender o nazismo. Então esse grupo vai ter que ler A Minha Luta do Hitler, vai ter que ler os discursos do Hitler, do Goebbels, do Himmler, defender por que era uma boa ideia exterminar os judeus, por que era uma boa ideia criar câmaras de gás para matar os judeus. E depois fazer um outro grupo para defender a posição dos judeus, por que eles não queriam ser mortos. O que justificava a posição dos judeus de não querer ser exterminado. Pensa que interessante, você tem 4 grupos ali debatendo as ideias e percebendo como cada um desses grupos na época da Guerra Mundial, tanto os nazistas, quanto os comunistas, quanto os judeus, quanto os aliados, achavam que estavam corretos. Cada grupo pensava que estava fazendo o melhor para si, para as pessoas que eles defendiam, para suas ideias, para aquilo que eles acreditavam. Outro cenário, você vai debater o 11 de setembro, os atentados terroristas em Nova York. Você pega um grupo para debater a posição dos americanos, por que os americanos estavam corretos na luta ao terror, a enfrentar os terroristas, e outro grupo para aprender sobre fundamentalismo islâmico, para ouvir as fitas, as gravações do Osama Bin Laden, para saber sobre a Al-Qaeda, para pesquisar por que a Al-Qaeda enfrentava os Estados Unidos, como eles se sentiram manipulados pelos americanos ao longo da Guerra Fria, ao longo da Guerra contra a União Soviética, e por que agora a Al-Qaeda se vingava dos Estados Unidos. Então você vai pegar um grupo para estudar profundamente, como ele diz aqui, de maneira justa, as principais versões, teorias, opiniões sobre um assunto. Então você vai ter grupos para debater essas versões. Por que os americanos achavam que estavam certos e por que os fundamentalistas islâmicos, os terroristas, achavam que estavam certos. Isso pode ser extrapolado para qualquer uma das visões políticas, econômicas e sociais ao longo da história da humanidade. Fica imaginando que legal o pai chegando em casa e o filho com o Mein Kampf, com a Minha Luta do Hitler nas mãos, lendo o livro do Hitler, aprendendo como ser racista, como ser discriminatório, como perseguir os judeus. Daí o pai vai perguntar pro filho assim, mas por que você está lendo isso? Que porra é essa? E o filho vai dizer, que na escola agora, pai, a gente é obrigado a conhecer todas as versões de um certo evento, de uma certa ideologia, de um certo sistema de pensamento. Então na escola agora a gente está estudando sobre o nazismo, o nosso grupo aqui tem que estudar sobre o Hitler. Por que o Hitler pensava aquelas coisas? Meu pai, claro, sim, escola sem partido, né, tá certo. O que isso vai acarretar? Para mim, que sou relativista em vários campos, para mim isso é excepcional, porque isso vai levar os jovens a se tornarem céticos, a se tornarem nihilistas existenciais, a pessoas que questionam tudo. Porque quando você conhecer as diferentes vertentes, os diferentes ramos de pensamento, as diferentes ideologias, então se você conhecer o comunismo, conhecer o nazismo, conhecer o liberalismo, conhecer o fundamentalismo islâmico, conhecer diferentes formas de pensamento sobre o mundo, e perceber como essas pessoas pensam que estão certas, é aquele ponto que você vai parar e se questionar. Mas qual deles está correto? São os americanos que estão certos? São a União Soviética que estava correta? São os terroristas que são corretos? Eram os nazistas? Eram os fascistas? Era o Franco? São os cubanos lá, o Fidel Castro e os revolucionários? Quem está certo?
qual dessas pessoas nessas diferentes vertentes ideológicas está correta ou não. E isso fatalmente levará ao ceticismo. Por que é o ceticismo filosófico? Quando você tem diferentes posições ideológicas ou teóricas ou hipotéticas e você vê uma posição, você vê que ela parece ser correta, você parece fazer sentido, é bem estruturada. Depois você lê uma outra teoria. E ela parece ser estruturada também, parece ser correta, parece fazer sentido. Depois você conhece uma outra teoria, e ela também parece ser certa. E você que não sabe distinguir qual delas é a mais certa, você olha, todas elas parecem estar corretas, isso te leva à dúvida, te leva à suspensão do juízo. Eu não sei distinguir qual delas é correta, então eu não escolho nenhuma. Então eu me afasto desse debate e observo como ele se desenrola. Isso é o ceticismo. É você se pôr na posição de não aceitar as verdades, de não aceitar as diferentes teorias. Talvez esse projeto aqui, ao apresentar todas as principais versões para eventos sociais, eventos históricos, eventos econômicos, leve os jovens ao ceticismo. Leve os jovens ao niilismo moral, de não saber o que é certo e errado, de não saber o que é correto, do que é justo, do que é mal ou bom. Porque você não sabe distinguir. Você tem todas as vertentes diante de si, todas parecem ser corretas de algum modo, por mais bizarras que sejam, por mais cruéis que sejam, porque os nazistas acreditavam que estavam corretos. Os nazistas realmente pensavam que estavam fazendo o melhor para o país deles. E se eles houvessem ganhado a guerra, se Hitler houvesse sido campeão, hoje todos nós pensaríamos que ele foi um grande estadista, que ele foi um herói de guerra, que ele foi um grande líder. E isso vale também, por exemplo, para os muçulmanos. Se os muçulmanos houvessem ganhado a guerra cultural e política na Idade Média, e houvessem suprimido os países cristãos, hoje nós, no mundo, seríamos todos muçulmanos. E pensaríamos que os cristãos que eram os bárbaros. Ou seja, a verdade é uma construção. A história é uma construção ideológica também. E o que a gente sabe hoje sobre o passado tem um viés que foi desenvolvido ao longo desse período. A gente não tem acesso aos fatos históricos. A gente tem acesso a interpretações históricas. E quando você tem um contato com diferentes interpretações, você leva a questionar o que é o certo e o que é o errado. Então, nesse sentido, essa investigação de diferentes vertentes, de diferentes correntes, de diferentes formas de pensamento, levaria ao ceticismo, levaria ao senso crítico, à dúvida filosófica. Então seria bom. Só que a gente não pode parar por aqui. Esse é o primeiro estágio. Escola sem partido. Mas mais do que isso, a gente precisa também de uma igreja sem partido. Porque a doutrinação ideológica, a doutrinação, ela é um pressuposto da religião. Então, se você criar uma igreja sem partido, na qual os pastores, os padres, os sacerdotes não possam falar de política, porque não é a função da igreja isso, a função da igreja é dar uma resposta espiritual, transcendental para os fiéis. Então, esse é o papel que a igreja deveria fazer. E Jesus fala isso também, né? O meu reino não é daqui, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então, as igrejas devem falar de Deus. Deve falar de religião, não falar de política, não defender políticos, não defender partidos. Então, se você conseguir passar um projeto também que faça isso e force os pastores, os padres, não apenas a não se envolver com política, mas também a apresentar diferentes vertentes religiosas, a respeitar outras religiões, então o pastor vai ter que apresentar para os fiéis deles não apenas o cristianismo na vertente evangélica deles, mas também o que é o catolicismo, o que é o islamismo, o que é o hinduísmo, o que é o budismo, o que é o shintoísmo, o taoísmo, o que é o zoroastrismo, o que é a Umbanda, o que são as religiões afro do Brasil, o que é o espiritismo. Então, quando você pegar a igreja e ela também fizer isso, você também vai levar os fiéis a refletirem e a se questionarem. E a serem também céticos em relação à religião e serem também céticos em relação à moral. O que é o certo? O certo é o cristão? O certo é o muçulmano? O certo é o hindu? Quem está certo nessa história? A gente não pode parar aí também, não. Além disso, tem que criar também o Estado sem doutrinação. Um Estado totalmente laico. Então, pastores não poderão se candidatar a cargos eletivos, porque não pode confundir uma coisa com a outra, nem padres. Assim você evita que essa doutrinação religiosa também se infiltre no governo. Porque hoje, uma das maiores bancadas do governo brasileiro é a bancada evangélica. São pastores, são pessoas envolvidas com a igreja, ou seja, separar muito bem as coisas. Você tem uma escola sem partido, uma escola no qual os jovens vão aprender diferentes vertentes ideológicas e questionar essas vertentes também. Uma igreja sem partido, na qual os sacerdotes não podem defender nenhum partido e devem apresentar diferentes vertentes religiosas também para que eles possam questionar a própria religião que eles fazem parte. E um Estado que não tenha interferência da religião, na qual os pastores não tenham voz lá dentro, não possam usar a influência que eles têm na igreja para poder se eleger. Assim você separa muito bem as coisas e tem uma sociedade mais saudável, intelectualmente mais saudável, racionalmente, crítica, que questiona as coisas, que questiona os professores, obviamente, mas questiona também os padres, questiona também os pastores, questiona também os políticos, os deputados, os senadores.
Você tem uma sociedade na qual as pessoas questionam as coisas, se indagam sobre as coisas e querem uma resposta, e querem uma coisa melhor. Então, eu vou propor para vocês aqui, além de escola sem partido, a igreja sem partido e Estado sem doutrinação. Assim a gente vai ter uma sociedade perfeita, uma sociedade na qual as pessoas realmente refletem sobre as coisas. Porque doutrinação não é o professor em sala de aula falando sobre períodos históricos, sobre filosofia, sobre sociologia. Doutrinação é pastores usando a sua influência, a sua autoridade, para tirar dinheiro dos fiéis. Inclusive é outro projeto que poderia passar também, de taxar as igrejas, de coletar impostos às igrejas. Porque hoje elas não pagam impostos no Brasil. Não pagam impostos sobre doação, não pagam IPTU e não pagam IPVA sobre os carros das igrejas. Ou seja, começar também a coletar impostos das igrejas. Porque são fábricas de dinheiro também. Tem pastores milionários. O Edir Macedo, por exemplo, como no primeiro vídeo que vocês viram ali, é alguém que está milionário. Façamos isso então. Façamos uma reforma racional, intelectual do Brasil. Nas igrejas, nas escolas e na política. Levar as pessoas a pensarem, a refletirem. Num mundo no qual todos vão questionar as ideologias dos outros e as próprias ideologias. Quem sabe, nesse momento, a gente sai desse buraco que o Brasil se enfiou. Quando as pessoas pensarem, quando as pessoas refletirem, quando elas se indagarem sobre a realidade. Eu quero saber se vocês apoiam também essas ideias da escola sem partido, igreja sem partido, Estado sem doutrinação e coletar impostos das igrejas. Para que elas sejam como qualquer outra empresa que paga impostos para o governo. Deixa o que você pensa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, assina o canal, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau. Errado é você ser contra o dízimo e participar do que ele promove na igreja. Você está sentado num banco que foi comprado com dízimo doado pelos seus irmãos. Deveria estar em pé. Não, você não deveria estar em pé porque esse tabernáculo foi pago com o dízimo dos teus irmãos. Você devia estar do lado de fora do tabernáculo. Não, você não deveria estar do lado de fora porque esse terreno foi comprado com o dízimo do seu irmão. Você deveria estar do lado de fora da igreja. Você não deveria ouvir essa palavra pela internet porque a internet é pago com o dízimo do seu irmão. Você não deveria participar de nada. Se você é contra, não deveria usufruir dos frutos dele. Você é desonesto. Você é mau caráter. Você não é honesto. Diz que é, mas não é. Porque se você tivesse caráter, você não dizimaria, mas não desfrutaria de nada. Ah, eu não dou dízimo porque o pastor é ladrão. Bom, se eu sou ladrão porque roubo o dízimo, a Bíblia diz que você é ladrão porque não dá. Somos colegas.